Fala, minha rapaziada, pai da batida na área, e é o seguinte, hoje mais uma resenha da Kings, né? A gente vai falar hoje sobre uma rodada dupla. E estou aqui com meu mano, Henry Freitas, o brabo dos furos. E aí, meu mano, como é que tá? Vambora? Tranquilo, e você? Tranquilidade. É isso. Vamos para a nossa resenha, original, a verdadeira. É isso aí, brincadeiras à parte. Mas antes de tudo, né, rapaziada, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve, dá aquela moral. E também, agora eu vou mostrar para vocês os patrocinadores, que são aquelas pessoas que ajudam a gente aqui a fazer o nosso projeto andar, beleza? Que é a Stopball, que faz os uniformes do canal, a P. Almeida, que veste a gente aí também da cabeça aos pés, e também o Grupo Viriato. E antes da gente iniciar a nossa resenha, Henry, cara, a gente vai falar sobre os bastidores. A gente fez um bastidores lá, isso mesmo? Você viu? A gente deu um rolezinho lá. Deu um rolezinho lá, fomos para São Paulo. Então vocês vão ver agora os bastidores da Kings League, junto com o pai da batida e o Henry Freitas e o nosso patrocinador também. Acompanhe. E a cabeça feito mal. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Irmão, bom, chegamos aqui agora no nosso bastidores, né, que ficou fera demais. Obrigado aí a galera da edição, show de bola. E aquele esquema, né, cara? Como é que foi aí pra... Tu já tinha ido, né, uma vez, eu ainda não tinha ido. E fiquei surpreso com aquele bar do Capim, logo de cara ali, os caras já chegam já fazendo barulho, né, não? Você viu, né, cara? E tinha alguém lá também de luva, como é que foi isso aí? Ah, agora eu acho que eu vou investir aí, vou virar lutador, cara. Vai investir na carreira. Ganhou do DVD. Do DVD, cara. O DVD desistiu, na real, né? Não aguentou a pressão, né? Viu que o pai tá como? Treinado. Foi bem demais. Resenhas à parte. Mas, cara, realmente eu acho que a torcida do Capim é um pouquinho diferente das outras, né, mano? É, mano. É surreal o que eles estão fazendo. A gente já tinha falado sobre isso, né? Outras vezes, do que a torcida do Capim faz. Só que o que fez nessa rodada dupla, assim, foi loucura jamais vista na Kings League. Inclusive o Bandeirão, né? O Bandeirão, se eu não me engano, foi inédito, né? Dentro da Kings League, né? O mosaico lá que eles fizeram, né? O Bandeirão loucura. mosaico, né? Foi top. Cara, loucura. Quem manda aqui sou eu. Os caras estão confiantes, hein? Então, os caras estão confiantes, estão crescendo também na competição, sim. né? Então foram bem. Mas conta um pouquinho mais aí dos bastidores aí pra gente. É o que a gente tava falando também. Por exemplo, essa festa da torcida do Capim, o que a galera vê é só o que eles fazem ali dentro. O que eles fazem lá fora é loucura, cara. O que eles fazem é fogos, é sinalizador, é luvinha. Os caras chegam com o pé na porta, irmão. Com o pé na porta. e a música alta, e é festa, e a cerveja liberada quando ganha. Meu Então, Deus assim, do céu. É loucura o que eles fazem lá. E é legal, né? Porque, assim, independente do resultado, né, irmão? Eles cantam do início ao fim, né? As torcidas, no geral, têm tirado onda, eu tenho achado bem legal. Inclusive, as torcidas, né, das equipes que estão mais abaixo, que é o caso da Loud, que é o caso do Real Elite, do Funkball, eles também vão na arena, também cantam, né? Também apoiam o time, isso é bem legal, né? Vão sim, cara. Mas, por exemplo, esse que a gente estava falando, muitas torcidas desses times já existiam, né? E quando a gente fala do Capim, a gente está falando de uma torcida que acabou de ser criada, né? Que ela veio para a proposta, né, da Kings League. Então, assim,
uma torcida criada agora e já fazer isso tudo de barulho é algo assim que a gente tem que parabenizar. Verdade, eu acho que é bem legal mesmo. O time do Capim também tem que estar condizendo, né? Isso é bom também, isso fortalece mais a galera querer torcer, né? A galera querer acompanhar. E isso é muito legal. E parabenizar aí o pessoal também, né? Ao Catatal que a gente entrevistou ali, né? Mas toda a diretoria, o pessoal que tem comandado essa questão da torcida, que é bem legal. A gente não está aqui tendencioso nem nada, não. Inclusive aqui o nosso cenário também não é tendencioso, é porque a gente, né? Quando vocês vão lá no evento, vocês recebem essas bandeirinhas aqui, então a gente trouxe aqui algumas para vocês, tem do Nivelados, tem da Fúria, tem dos Impedidos, né? Então assim, não é porque a gente está torcendo para ninguém não, tá, galera? A gente aqui está tentando ser o mais imparcial possível, né? Claro que a gente conhece a galera, mas é isso, beleza? Irmão, agora vamos falar sobre a rodada dupla, né? Sim. Uma rodada dupla que na teoria, né? Na teoria não, na prática mesmo, né? Os times acabam perdendo ali um tempo de treinamento, né? Porque já joga, tem que descansar e já tem que ir para outro jogo, né? Sim. Então, assim, vamos botar aqui agora para a gente ver, produção, a rodada 6, como é que foi? Rodada, essa é a 7, vamos para 6. 6, beleza. Começamos ali com Desimpedidos e Fúria, né? Então, assim, o Desimpedidos precisava, até mesmo para provar que até o que a gente tinha falado, né? Que era um time que estava se construindo cada vez mais, fazer um resultado positivo contra o Fúria. Sim. E o Fúria, que né, até o momento, né, é o líder da competição. Né? Esse daqui é a rodada 6, mas mesmo depois da rodada 7 ainda é o líder da competição. Como é que foi esse jogo aí? Então, irmão, a gente falou outras rodadas que, assim, o Desimpedidos pecava muito no escalonado, pecava muito no dado, né? E a gente viu um Desimpedidos completamente diferente. A gente viu que, assim, de fato, o trabalho da comissão técnica, é o que a gente estava falando lá no sábado mesmo, que o trabalho da comissão técnica, o trabalho do Fumaça, entendeu? O trabalho do Daniel, então, assim, está sendo feito, de fato. Porque está evoluindo. Né? Eles enxergaram onde estava o problema e, se eu não me engano, eles ganharam no escalonado e ganharam no dado. Então, assim, eles abriram vantagem, né, no escalonado e ganharam aqueles 2 minutinhos do dado. Então, assim, eu achei uma crescente muito boa do Desimpedidos. E eu acho que isso fez o Fúria também dar aquela recuada, não na questão de jogo em si, mas a recuada talvez na confiança, né? Porque, assim, eles estão tão acostumados a ter uma superioridade no dado, no escalonado, porque é o grande diferencial deles, né? Que, por mais que joguem muito bem no todo, o diferencial é muito forte deles, com o Lelete, com o Lipão, com o Jefinho, principalmente, né? É muito forte quando eles vêm com X1, X2 e X3. Eles conseguem abrir vantagem 2, 3, 4-0 muitas vezes. Então, ter aquele... Opa, calma aí, caraca. Pegamos um time mais estruturado que conseguiu até ter vantagem com a gente, talvez tirou um pouquinho da confiança, né? Na minha opinião, eles não esperavam uma proposta de jogo dessa do Desimpedidos. Na minha opinião, eles foram pegos de surpresa, assim, e demoraram talvez um pouquinho para acordar para o jogo. Mas, cara, foi um jogaço. Foi um jogão. Um bom destaque também pro JP, né, que pegou mais uma vez o pênalti. Tinha pego o pênalti do rei da Kings League, do Kelvin, e agora pegou o pênalti do MVP da competição até o momento, que era o Lelete, né? Então, pô, belo destaque, né? Os goleiros do Desimpedidos, a gente já tinha falado, né? Realmente fazem muita diferença. O Vitão também pegando shootout, o Vitão pegando outras bolas também na parte do X1, do X2, do escalonado, né? Do dado. Eu acho que realmente o Desimpedidos tem um grande diferencial embaixo das traves, cara. Com certeza, e a gente pode destacar nessa dupla de goleiros, mas eu achei que foi assim, um jogão mesmo do JP. Foi um jogo legal também, da parte do time como um todo, né, do comprometimento tático. A gente, inclusive, eu fiz uma entrevista até um pouquinho polêmica, né, com o Bolt, né, falando justamente da importância do Bolt, né, nessa situação do time como um todo, né? E eu citei, eu vou falar aqui porque eu não tenho... Você quer explicar aqui? Eu quero explicar. O que é ser um coadjuvante? Eu quero explicar, eu vou explicar. Muito obrigado por ter me perguntado isso. Que eu acho que é interessante, assim, eu não levei no lado negativo e tal, a galera, mas às vezes a galera tira de contexto, né? Eu expliquei ainda na entrevista e tal, a história do Bolt não se resume em 1 minuto de entrevista, né? Então, assim, a gente que joga, a gente entende o que é o cara ser um coadjuvante na situação. No caso ali, a explicação o Bolt é um cara que menos aparece. Ele faz questão disso. O Bolt, inclusive, é meu amigo, a gente, já trabalhou junto diversas vezes dentro de campo e tal. Ele é um cara que fica mais contido, não é um cara que aparece muito na mídia. Inclusive, na entrevista,
entrevista. Dificilmente ele dá entrevista, ele foi lá falar com a gente porque era Porque gente, conhece a gente. entendeu? Então, assim, não é um cara que tá ali sempre disponível a poder falar e tal, é um cara mais reservado. Então, sim, considero ele um coadjuvante, acredito que, né, o Henry tem entendido o que eu falei, outras pessoas também que jogam a modalidade tenham entendido. Respeito também quem não entendeu, mas a situação o coadjuvante é aquele cara que dá suporte aos principais também. E no caso dos Desimpedidos, as pessoas que mais aparecem são o M10, o Batman, o Vitão e o JP, né? O Caio. Então, assim, são caras que, pô, estão ali o tempo inteiro na mídia, estão o tempo inteiro alguém se destacando. Que gostam disso. E o Bolt prefere ficar mais recuado. Apesar de ser um líder, né? Apesar de ser um líder. E o coadjuvante, ele não diminui a importância dele pro time. O coadjuvante, ele tem uma importância menor na novela? Claro que não. Ele é coadjuvante justamente porque ele atua junto com o principal. Justo. Então, no caso do Bolt, é isso. Não estou falando da carreira do Bolt. Inclusive, vou fazer um convite aqui agora para vocês. O Bolt vai vir aqui na resenha do pai e vai contar a história dele, mas não vai ser em 1 minuto não de entrevista, vai ser 1 hora, 2 horas completo contando a história dele. Fechado? Então, tu vai ver então esse episódio? Vou ver, perfeito. O Bolt vai vir aqui para explicar essa história pra gente e resenhar com o pai da batida aqui também depois que acabar a Kings League. Mas então, mano, voltando aqui a essa situação, a gente tem um time do Desimpedidos cada vez mais forte, né? Cada vez mais estruturado. Mas, cara, não tem jeito. A gente tem um time da Fúria muito bom, né, mano? O time da Fúria é muito consistente. Perderam, na real, no shootout, né? Então ganharam o seu pontinho ali para poder manter a liderança. Mas o que joga os caras... assim, eu acho que talvez seja o time, até por uma questão de ter a regularidade dos seus wildcards, que independente da qualidade do Vamp, né, para montar o time, e também essa dificuldade de ter saído os wildcards dele, tenha tirado ele da zona de conforto, né, naturalmente, porque você perdeu um Kelvin, perdeu um Andres, você sai completamente da sua zona de conforto, né, porque são os caras da liga, né? Então, assim, mas eu acho que tirando, por conta dessa questão da G3X, você acredita que o Fúria é o time mais consistente taticamente da liga hoje? Pode ser, irmão. Eu acho o time do Desimpedidos, da Fúria e do G3X muito igual, assim, tecnicamente, sabe? Mas e tática? Eu digo assim, porque, por exemplo, o time da Fúria ele tem o mesmo wildcard desde o início, é isso que eu quero dizer, entendeu? Pode ser. Não é questão de ser melhor ou pior, não é isso, entendeu? É porque o padrão tático dele já é o mesmo do início ao fim. Pode ser. Entendeu? O da G3X acaba tendo que mudar e não é porque eles querem, né? Porque aconteceu. De lesão, enfim. Entendeu? A gente teve a situação do Anders, teve a situação do Kelvin. O Kelvin tá voltando agora, tu já vê que o cara é diferente, não tem o que fazer, né? Mas a gente já vai falar da G3X já. Então vamos lá, segundo jogo, Funkball e Nivelados. Cara, parece que o Funkball teve um lapso de como é que a gente fala, né? De recuperação. Mas eu acho que realmente o padrão não tá legal, né, cara? Eu acho que não encaixou. Ou talvez seja porque pegou o time do Nivelados, que é muito bom tecnicamente e taticamente. Já tem uma proposta bem definida. Aí eu acho que isso pode ter sido o diferencial. Verdade, eu acho que o time do Funkball está tendo muita dificuldade, é o mesmo primeiro trocando. Eliminado, né? É o primeiro eliminado. Inclusive, já teve várias mudanças de wildcards e não consegue render, né? Então, eu acredito que não seja culpa só dos wildcards, né, mano? Eu acho que, na real, não é culpa dos wildcards, né? Eu acho que é um todo, né? Eu acho que o time realmente não encaixou, né? Pode ser, eu acho que demorou um pouquinho a entrar na competição, né? É complicado falar do Funkball, porque eu gosto muito do Funkball, cara. Eu gosto muito. Mas eu ia te falar isso. Mas a gente tem uma situação que eu acho muito positiva do Funkball, que é a questão da rede social dos caras, mano. Os caras investem a mídia deles de uma forma muito positiva. Sim. Eles brincam até com a derrota. Cara, isso é muito maneiro. Os jogadores comentam, né, o quanto que eles têm um espírito legal. Sim. E, para mim, eu acho que é o time com a melhor... não sei, com o melhor mental em relação aos times que estão do meio da tabela para baixo. Por quê? Eu não vejo a galera saindo na mídia aí, tipo, tretando, tendo muito problema. Os caras fazem ação social. O time parece ser um time unido, tá ligado? A galera parece ser unida. Sim. O resultado em campo não tá vindo. Mas eu acho que eles não estão perdendo a essência do projeto deles, sim, entendeu? O diferencial pode ser, de fato, esse. A união dos caras que, enfim... ganhando ou perdendo, eles estão junto ali e pode ser que isso, de fato, seja o diferencial.
Mas eu acho o que você falou do marketing deles é absurdo. É incrível de botar... Aquele Dino ali, enfim. O dinossauro se explicando após derrota é muito engraçado, irmão. Aquele Dino ali falando que se o Michel fizer uma piada, o juiz rir, vale gol duplo, sabe? Então, assim... E, cara, eu tive a oportunidade, né, de fazer essa ação social com eles. E os caras são muito gente boa, muito... que você pede para eles, assim, na medida do possível, que eles puderem ajudar, eles estão para ajudar, entendeu? Mas, de fato, é isso. Enfim, é uma pena, né? Mas eu acredito que vai voltar bem mais forte pro próximo segundo split, né? Sim. E aí, no caso, né, só para complementar, a questão da regularidade do Nivelados, né, mano? O Nivelados é muito regular, né, irmão? Sim, é um time muito firme, é um time que, tipo, chega na frente, marca bem, tá ligado? Faz muitos gols também, com o Léo Gol principalmente, né? Sim. Mas é um time coeso demais, né? E, cara, eu queria até mandar os parabéns pro Léo, preparador físico do Nivelados, que, assim, a gente vê o time do Nivelados voando. Verdade. Então, assim, fica aqui meu parabéns pro Léo, pro Dabá e para toda a comissão técnica do Nivelados. Que, assim, o nosso parabéns, né? Porque a gente vê o trabalho deles, né? É muito coeso. É surreal o trabalho que esses caras fazem. Então, o que cabe a gente, de fato, aplaudir. Perfeito. Agora vamos para a terceira partida da rodada 6, que foi Loud 3 de Capim 4. Jogo bom, jogo bom. Acho que ali a Loud, né, com a chegada dos novos wildcards, do Caruso e do Mateuzinho. Acho que ainda não vimos o Prime do Mateuzinho. Acredito que a gente pode ver um Mateuzinho mais solto, mais à vontade. Talvez nessa próxima rodada, se manterem ele, né, a partir, no caso da rodada 8. Podemos ver talvez um jogador mais acostumado com a modalidade. Mas realmente o Caruso fez muita diferença, né, para o time da Loud, né? Na minha opinião, foi o cara da Loud nesse jogo. Tanto que ele estava sendo cotado para ser um dos melhores da partida. E foi ofuscado, infelizmente, por uma atuação mágica do GB. Do GB. Mas, assim, eu acho que foram os dois melhores do jogo, com certeza, né? Com certeza. E cara, os caras jogaram muito. De fato, foi uma batalha muito boa entre os dois. Uma parada muito legal da Loud é que, assim, irmão, a qualidade que o Drop trouxe também para o setor ofensivo da Loud, né? Sim. Ele ataca muito, tem muitas oportunidades, chamou a responsabilidade. O Coringa, inclusive, falou isso na live, né? Tipo, cara, para mim foi louco. O Drop chegou para mim e falou, tipo, irmão, pode me botar que eu vou jogar. E se tiver que jogar sábado, domingo e segunda, se eu jogar aqui na minha área aqui, jogar sábado e domingo, eu vou segunda-feira lá e vou amassar. E ele, cara, não é assim não. E ele falou, gostei, foi lá e fez. Na hora de bater o pênalti, a gente ficou se olhando. O Drop, pode deixar que eu vou bater. Foi lá e fez. Então, assim, o Drop é um jogador também que ele... meu irmãozão, sabe disso. Tem a dificuldadezinha pra falar dele, né? Ele é um cara envergonhado. Mas, assim, personalidade monstruosa pra jogar, irmão. Dentro de campo é muito monstro, tá ligado? E ele é um cara que tá acostumado a ter isso, a ter esse holofote pra ele, a ter esse fardo de, em vários times que ele joga, ser o melhor jogador. Então, assim, não era algo novo pra ele. Na minha opinião, não sentiu a pressão também, jogou muito, né? Então, assim, a gente vê que, de fato, o Drop foi um jogador que não sentiu a Kings League. Ele foi lá e fez o dele, entendeu? Verdade, isso daí foi muito bom também. Mas o time do Capim, né, venceu. A gente está falando da Loud aqui porque a gente fica feliz pelo pessoal que a gente conhece, né? Ter trago um novo rumo para o time da Loud, né? Assim, em questão de superação, né? De mudar o time, mudou a cara do time, né? Disposição e tal. Mas o Capim venceu mais uma vez, é um time muito coeso, é um time que está crescendo cada vez mais na competição. Acredito que vai se classificar de boa e vai conseguir, acredito que seja um time muito forte para conseguir essa vaga aí para Paris, hein, cara? Irmão, o que tá jogando o Canindé? Canindé joga muito, irmão. Nossa. Dificilmente os caras conseguem parar ele. Só que aí teve uma entrevista do João Vlogs que eu fiz com ele, que inclusive ele fala sobre isso. Você acredita que as faltas no Canindé estão sendo talvez igual às faltas no Neymar? Não comparando o Canindé com o Neymar, tô falando das faltas, assim. Sim. Aquelas faltas que o juiz fala assim, levanta aí que tu cai toda hora e tal. Porque assim, cara, ele é muito liso. Dificilmente os caras conseguem parar ele na bola, né? Então ele dá aquela cavadinha por cima e toda hora alguém chega. Tu acha que talvez o time possa estar sendo um pouco prejudicado do Capim por isso? Porque o John Vlogs falou nesse sentido, né? Que ele acha que as faltas podem ser tomadas mais amarelo, né? Com mais punição. Sim, cara, o Canindé
Canindé é um jogador que vai pro humano toda hora, ele vai pro combate toda hora. Então, assim, óbvio que se o jogador de marcação não achar ali o corpo dele, não vai pegar, não vai conseguir marcar. É a mesma coisa que a gente fala do Davizinho. Assim, se não tiver dobra de marcação no Canindé, se não achar o corpo dele para marcar, não vai conseguir chegar. A gente viu no jogo que ele fez agora na segunda-feira, ele pegou uma bola na ala, veio 2 marcar ele e deu uma lambreta. Então, assim, além de tudo isso, além de ser liso, além de ser um bom jogador, é um tipo de jogador que tem, sim, vários recursos. Então, se não achar ele, o corpo dele para marcar, se não fizer dobra de marcação, não vai conseguir marcar. É difícil mesmo, foi um bom nome que o Capim trouxe. E a gente já vinha falando da situação dos wildcards do Capim, né? Sim. Então, o que a gente falou realmente deu certo. Trouxe um jogador para a organização do time, porque eu acho que no início acabava sobrecarregando o GB, porque ficava o tempo inteiro com o GB marca e o GB organiza, o GB marca e o GB organiza. Sim. Agora que o GB consegue fazer a função dele bem feita, que é, além de organizar, marcar, mas também com o Neto Show ali, né? Fazendo aquele meio de campo ali, tá ligado? Um sendo protagonista e coadjuvante do outro, né? Fazendo uma analogia aqui, mas enquanto o outro, um sobe, o outro fica, enquanto o outro sobe, o outro fica. Eu acho que essa estrutura que eles acharam ali entre Neto Show e GB foi primordial pro time, irmão. Sim, irmão. Capim que hoje anunciou a saída do Caneta, né? Soltou a nota, né, com a saída do Lucaneta, mas, enfim, eu acho que nada contra o Lucaneta, a gente não tem nada contra ele, a gente nunca veio aqui falar mal da pessoa Lucaneta, mas olhando como um torcedor, né, vamos dizer assim, como a gente olhando o jogo, eu acho que foram boas escolhas que o Capim trouxe para o wildcard. Eu concordo. Acho que realmente deu uma melhorada muito boa no time. Vamos agora pro quarto jogo. A gente só consegue mandar um abraço pro Negão, né? Que claro. se machucou, cara. Perfeito. A gente também, né? Sempre falou pro Negão, do Negão, no caso, né? Que a gente sempre queria ver ele cada vez melhor, cada vez evoluindo mais, né? A gente sempre tenta fazer uma crítica construtiva ou trazer aqui opções também para os jogadores, né? A gente entende um pouquinho, então a gente fala, acho que o cara podia fazer isso, é uma opinião. Então, você, né, realmente mandar um abraço aí pro Negão, que, né, se machucou, mas que tá lá, inclusive vai nos jogos, né? Isso é importante, né? A gente falou com ele. Isso é importante, o cara vai lá, o cara tá presente, tá com o grupo, então dá para ver que o time do Capim tá fechado, irmão. Sim. Eu acho que, dependente da situação que aconteceu com o Caneta, acontece, outros times também estão tendo situações delicadas, mas eu acho que o time parece estar fechado, parece estar focado no resultado, né? Isso é que é o mais importante. Vamos pro quarto jogo agora, Dendele e G3X. Cara, o jogo parecia que ia tomar um outro ritmo no início, né? Cara, esse daqui, com todo respeito ao G3X e com todo respeito ao Dendele, mas esse placar é muito mentiroso, muito cara. Louco, muito né, cara? Cara, porque o jogo foi muito bom. Foi mesmo. A gente olhando assim, por exemplo, chamar qualquer pessoa da produção que não olhou esse jogo vai falar assim, caraca, passeio do G3X. Irmão, o jogo tava 2-1 até os 30 minutos do segundo tempo. Cara, se eu não me engano, 30 alguma coisa. No primeiro tempo, eu acho que o G3X entrou meio desligado, desatento, não sei, demorou a encaixar. Só dava Dendele. Verdade, o time do Dendele tava muito bem estruturado, os caras marcando, tipo assim, firme, tá ligado? O tempo inteiro, né? O time da G3X, que tava realmente com dificuldade para poder achar o gol. Precisa matar as oportunidades também. Esse 9-1 aqui, o único gol foi do Luqueta, pô. Isso daí, você vê que o time do Dendele foi bem taticamente no início, mas foi muito mal ofensivamente, né? Sim. Escolhas ruins para atacar. Apesar de, no primeiro tempo, conseguir propor jogo, conseguir tacar a bola, eu acho mas faltou efetividade. Faltou matar o jogo. Faltou efetividade. Aí a gente fala de um time que a gente vem elogiando, que é o time do Dendele, né? Que é um time coeso, sim, é um time forte, sim, muito bom, por sinal. Mas aí a gente tem a volta do Kelvin. Mas aí a gente tem essa situação, irmão. É chato, né? Complicado, né? Inclusive o Luqueta falou, vocês querem falar da gente? O Luqueta falou na live, pra que vai voltar no meu jogo? Tá ligado? Então, tipo assim, tá aí a prova. O cara fez 2 gols duplos, botou 4 gols na casinha e o restante do time, né, foi fazendo o restante ali. Tom também fez um golaço. Cara, o gol do Tom foi brincadeira. O gol do Rufino foi brincadeira. Não, o gol do Rufino foi brincadeira. O gol do Rufino não existe, cara. O gol do Rufino é meu amigo. Pô, tem um amigão Rufino. Tá maluco, o Rufino é meu parceiro, tá, Rufino? Tamo junto, é nóis. Magic Rufino. Prime do Rufino. Mas aí, vamos parar pra analisar.
Até eu ter falado daquele dia lá, na Eu primeira acho que ele vez. assistiu você falando Entendeu, dele. irmão? Eu Na acho minha que- visão, depois daquele ali, o Rufino sempre esteve na seleção da rodada. E aí, fala de mim agora. Fala de mim agora. É. Brincadeira da parte, rapaziada. Mas assim, a gente é muito fã do Rufino. A gente, né, quando a gente fala, o Henry já falou isso, eu já falei isso. Quando a gente cita um jogador que a gente quer ver o Prime, que a gente quer ver, é porque a gente sabe que o cara ainda pode um pouquinho mais, pô. Tem caras ali que a gente sabe que o cara pode chegar mais, a gente acompanha Tem os caras, jogador pô. ali que não entrega e a gente não fala. E a tipo gente assim, não pô, fala. queria ver o Prime desse jogador. Porque a gente sabe que pode ser um fardo para ele e pode ser uma espécie de cobrança. Só que, pô, é o que eu falei, a gente não quer que ele seja outro jogador. A gente sabe que ele não vai entregar e, tipo, tá tudo bem, sacou? E aí a gente às vezes até passa batido, né? É, Passa batido. sim. Agora tem caras que não A vai gente não passar vem batido. aqui pra triturar jogador. Não, em momento não algum. existe. A gente não vem aqui pra falar mal de jogador e ficar aqui até... Quem faz isso são outras pessoas. É verdade, bem lembrado. Vamos deixar aqui na resenha da Kings a original. Vamos deixar pra lá. Mas aí vamos voltando ao jogo. A gente teve um jogo muito parelho, muito equilibrado em questão de números, né? Mas naturalmente a gente tem uma G3X que é sempre muito eficiente. Muito. Quando ela começou a se encaixar no jogo, né? Não que não tivesse se encaixado no início, mas assim, quando as oportunidades foram aparecendo, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Aí o Kelvin já foi para a situação, né? Tipo assim, já tava entrando, né? Entra um pouquinho, sai um pouquinho, mas entra ali, fica e tal. Pô, quando fez 5, que aí ele teve a oportunidade de matar o jogo, ele matou e depois sacramentou, enterrou. O jogo do firmeza. G3X é muito bom, mano. É muito O sinistro. Kelvin larga a marcação. Larga, literalmente, larga. Porque sabe que tem um time que joga pra ele. Joga pra ele. O Kelvin larga, não tá nem aí. Aí volta todo mundo porque é muito compacto. E aí, quando dá um mole assim, ele joga a bola no pé do Kelvin. Aí, enfim, mágico. Difícil de parar o homem. É difícil 9-1 G3X e G3X firme ali na busca pela liderança. Sim. E aí nós tivemos o quinto jogo, também um bom jogo de poucos gols, né? Fluxo 3, Real Elite 1. Mas situação muito delicada do jogo Real muito, Elite, né? muito físico, né? Muito físico, até porque o time do Fluxo, né, tem essa característica, é um time forte, né, assim, é um time com o Bolt, com o Elber, que são caras, né, mais fortes, assim, que costumam usar bastante o corpo. Mas, assim, situação delicada do Real Elite, né, e situação positiva para o Fluxo, né, Fluxo, né, que tem conseguido, né, fazer bons jogos também, e o Real Elite, independente das suas situações individuais, que a gente já fala, né, de jogadores individualmente, cara, não conseguiu achar um placar positivo. E no sábado, inclusive, jogou ainda com os 3 wildcard, né? Independente da gente ter, né, do Henry ter soltado aí a situação do Luan Telles e do Vassoura, ainda jogou no sábado com os 3 wildcards. Então, o que se acha aí que tá faltando ainda pro Real Elite? Que depois também fez uma boa partida, né, no jogo de segunda-feira. Irmão, agora fica muito difícil a gente falar o que a gente acha, porque, enfim, agora está numa situação bem complicada. Aí agora, enfim, na minha opinião, é rever algumas coisas, algumas decisões que foram tomadas, entendeu? E ver onde está errado, cara, porque o time do Real Elite é bom, mas é o que a gente falou. A gente vê o jogo, parece que, cara, os caras às vezes estão meio assustados para jogar, entendeu? Digo nem as wildcard, porque, enfim... Não, os wildcard a gente sabe da capacidade deles. Tem excelentes jogadores draftados no Real Elite que não tá conseguindo desempenhar. E aí os caras ficam com um olhão desse tamanho para jogar, mano. Parece que às vezes tem medo, entendeu? A gente não quer falar mal aqui de jogador A, jogador B, jogador C. Mas, enfim, cara... Eu acho que medo, talvez essa seja a palavra. E aí talvez agora nessa fase da competição também, né, irmão? Assim, já tem o medo e tem mais medo ainda, porque, tipo assim, qualquer coisa que você fizer agora errado é triplicado triplicado. Então fica complicado, tipo, qualquer besteirinha que tu faça de errado, isso já se torna gigante, porque a fase já não tá boa.
Enfim, é complicado. Difícil mesmo. E o Fluxo, né, tá se encontrando cada vez mais, tem um bom time, né? A gente tem visto aí, acho que bastante o Prime do Melequinha, né? Que foi se eu não me engano, foi o primeiro draftado, né? Do primeiro pick, né? Do time do Fluxo. Então, assim, realmente estamos vendo um futebol do Melequinha bem legal. O Bolt também, né? Fazendo boas escolhas e tal. Então, assim, tem sido um time bem legal. E, rapaziada, agora chegando na rodada 7, né? Antes disso, vamos pedir pra galera dar uma moral. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, acompanha nossos conteúdos, os nossos cortes aí, tudo que a gente tem feito aí para vocês estarem curtindo, pô. Então já dá essa moral pra gente aí, não perde não, fechou? E também já curte lá, ó, Stop Ball, P. Almeida, Grupo Viriato. O Grupo Viriato, ele pode te assessorar em toda a parte jurídica, contábil, fiscal, tributária. Também você pode comprar o seu imóvel e fazer o seu seguro também. Isso tanto para você, quanto para a sua família, quanto para a sua empresa. Então já entra em contato lá com o pessoal do Grupo Viriato, já curte, comenta também e se inscreve e segue lá eles também nas redes sociais. Fechou? Então vamos lá. Rodada 7, hein? Primeiro jogo, como a gente falou, né? Foi o último jogo da outra rodada e foi o primeiro dessa rodada. Sim. Real Elite fez uma boa partida contra o Nivelados, foi um jogo muito bom, foi acho que um dos grandes jogos aí dessas últimas rodadas. Cara, o time do Real Elite parecia que ia ganhar, irmão. O que você acha? Eu achei um jogo muito mágico do Davi, né? Fez 3 gols e uma assistência, se eu não me engano. Cara, loucura. Davi e o El nesse jogo. Jogaram muito. E assim, a gente vê, né, que a culpa não é dos wildcard, né, mano? Tipo assim, não é uma situação do wildcard, né? Realmente, talvez falta um pouquinho mais ali do time do Real Elite. Mas, assim, é um bom time, cara. A gente já tem falado isso, né? Talvez não seja nem dentro de campo, né, irmão? Talvez seja extra-campo, sei lá, né? Com certeza tem algo extra-campo que a gente não sabe. Mas normal não tá. De boa não tá. Não, mas calma aí. A gente não sabe? Você não sabe? Não é possível que você não saiba. Tu tem que saber alguma coisa, irmão. Se você não souber nada do extracampo, dos bastidores do Real Elite pra falar agora, tu pode sair desse programa. Você pode sair agora. Você não faz mais parte da resenha da Kings, a original. Não sabe de nada? Mano. Fala. É complicado falar, né? Mas assim, tu vê que o ambiente não tá legal, né? Tem tido muita treta ali, tipo, até ao vivo também, né, mano? Uma outra pessoa ali dando mole, né? Falando críticas, né? Que não eram pra ser faladas e tal. Você lembra que... Acho que na segunda rodada a gente falou, acho que do Renato ou do Coringa, falando alguma coisa do time. E o que a gente virou e falou assim, cara, tem certas questões que a gente tem que fechar a porta da nossa casa e debater. Entendeu? A gente tem que ver a melhor forma. O que não dá é para a gente expor nossa opinião, porque a nossa opinião é uma. A partir do momento que eu exponho, eu estou expondo para milhares de pessoas, a minha opinião, ao invés de ser uma, já pode virar mil opiniões igual a mim. Então, assim... Tanto igual quanto contrário também, né? Sim. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Só que ambos vão trazer alguma como é que a gente fala? Algum resquício pro time. Seja positivo ou seja negativo, né? Sim. Aí eu acho que, assim, além de tudo, além de eu achar que o time do... Alguns jogadores do Real Elite não... Sabe? Ainda não encaixou na Kings. Ainda tem isso. Ainda tem do ambiente não tá legal, as coisas não estão dando certo. Enfim. Complicado mesmo. E aí pega, né? Realmente pega bons times na competição, né? Que é o caso do Nivelados, que é o caso do Fluxo e tal, né? Nessas duas últimas rodadas, claro. Que acabam fazendo bastante coisa de frente com o time, né? E assim, um pecado também, né? Perdeu no shootout. Teve a oportunidade de ganhar, mas também teve a oportunidade de perder. O Nivelados também teve a oportunidade de ganhar, né? Então, assim, mas foi um jogo muito parelho. Eu até perguntei pro Dabá, né, na entrevista extra-campo, se talvez o Nivelados estava um pouquinho acomodado, confortável, né, com a situação dele na tabela. Ele falou que não, realmente foi porque o Real Elite foi pro tudo ou nada. E é uma realidade, né? Sim. O Real Elite foi pro tudo ou nada. Ele tá... Cada dia, o Alan Estagiário, inclusive, falou com a gente isso nos bastidores, né? Cada jogo é uma final pros caras, mano. Porque se eles não fizerem nenhum ponto a partir da próxima rodada, é zero chance, né? Eles ainda têm uma leve chance, contando com resultados. Se tivesse perdido o jogo...
já estaria eliminado, se tivesse perdido ontem. Ontem não, na segunda-feira. Mas, enfim, não tá nas melhores situações, assim. Mas ainda tem alguma chancezinha ali remota, mas tem. sim. E a gente tem novamente, mais uma vez, o time do Nivelados, um time bom, um time coeso, um time que, né, tem sido cada vez mais evoluído, né? Um time bem, tipo assim, bem na parte mental, né? Um time coeso e tal, forte. Sim. Então, assim, é um time realmente muito, muito bom da parte do Dabá e da comissão técnica toda do Léo também. Desimpedidos e Dendele. Aí foi um jogo também muito legal de ver, porque apesar de ter tido poucos gols, né, foram dois times muito comprometidos taticamente, né, e definidos com poucos gols, literalmente, né, com diferençazinha de um golzinho só. Pois é, cara, mas na minha opinião ainda foi um jogo marcado por muito erro de arbitragem. Não, muito se fala dos erros pro Dendele, né? Mas eu acho que ao contrário também, cara, teve erro para os dois lados. Aí você vê que não é uma coisa tendenciosa assim, mas você vê que é de fato fraco, sabe? O nível baixo da arbitragem. Tu acha que talvez pela questão das regras e tal, eu acho que os caras ainda também não se encontraram na competição, né? Os árbitros, assim como um todo, né? Talvez a comissão de arbitragem que eu digo, né? Talvez ainda está tendo muitas dificuldades com alguns tipos de falta. Sim, cara. E a gente tá falando de uma competição que, assim, tem uma vez na semana. Se os caras que eu digo, a arbitragem, não meter a cara no YouTube, nos livros, para ler como é que funcionam, livros que eu digo de regra, assim, não meter a cara para ver jogo lá de fora, ver jogo daqui, ver jogo anterior, para entender como está funcionando a coisa, a gente está falando de um compromisso semanal, que assim... Aí vamos dar um exemplo aqui. O cara vai lá na quarta-feira, apita um futsal. Na quinta-feira, ele apitou um futset lá no Playball, lá de São Paulo. Aí, sexta-feira, ele foi apitar no Nacional, lá, no futset. E às vezes, cada uma dessas competições tem uma regrinha diferente. Alguma coisinha diferente, entendeu? Ah, não pode voltar pro goleiro, tem que voltar com... Enfim. Aí, chegando na segunda-feira, eles vão apitar a Kings League. Aí, tu quer que os caras não fiquem confusos, sacou? Se a arbitragem não colocar a cara para ver jogo, não colocar a cara para entender regra, não colocar a cara, vai ficar eternamente naquele... Ah, vê aí o que é para fazer aqui, o que é para fazer aqui, e aí o diretor lá de vídeo tendo que mastigar tudo, entendeu? Isso é verdade, isso é complicado mesmo. Eu acho que a arbitragem realmente tem que talvez fazer essa reciclagem, ou ter esse estudo maior, né? Talvez fazer mais jogos ali durante a semana com times aleatórios, né? Para poder, tipo, explicar a regra, passar isso de novo. Talvez né? Amistosos, né? E tal, talvez seja legal. Mas, enfim, foi um excelente jogo, né? Marcelinho fez gol de pênalti, bem tranquilo, por sinal, né? Dificilmente o Marcelinho perde um pênalti. Então, assim, na Kings League eu acho que ele ainda está invicto também. Então, assim, é um cara que faz muitos gols de pênalti. E aí a galera, né, criticou a gente na outra semana que a gente falou que, né? Fez 3 gols de pênalti e tal. Rapaziada, não é fácil não, rapaziada. Fazer 3 gols de pênalti no jogo, fazer gol toda a rodada. Futebol é fácil. Entendeu? Pô. Futebol é fácil. Todo mundo que fala joga muito, né? Jogam 40 mil e assiste 11, pô. É verdade, entendeu? Né? Todo mundo que tá comentando lá joga muito, né? Então, assim, a gente não tá falando aqui também que a gente joga pra caramba, não. Mas, assim, pô, cara, às vezes a gente recebe uns comentários, umas críticas, vamos colocar assim, de coisas que são muito óbvias pra situação. Cara, o fazer 3 gols de pênalti, querendo ou não, o pênalti no futebol 7 é muito comum, né? Porque é um jogo mais reduzido, é um campo menor do que o campo de 11. Por mais que o da Kings League seja um campo grande, é um campo menor, pô. Então, sim, e a área é grande. Então, você tem ali o risco durante todo o jogo, praticamente, né? O pênalti, geralmente, quase 100%, cara. Você vai ter algum cantinho ali de confiança. Imagina você ter que mesclar para 3 pênaltis, sabe? Em algum momento você vai batendo de confiança, mas assim, e o segundo? E o terceiro? O que você faz? E toda semana? E toda rodada? Porque assim, querendo ou não, gente, vocês precisam entender também. Os times estudam os caras. Sabe onde o Marcelinho vai bater. Sabe ou vocês acham que o JP foi pura sorte que ele pegou o pênalti do Kelvin? Então, assim... Do Lelete também é a mesma coisa?
Então, assim, eles sabem, cara. Eles sabem qual é o canto de confiança. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que eles conseguem prever o futuro, não. Mas o de confiança é onde eles vão. Tem uma tendência pelo treinamento que eles fazem, né? Exatamente. Pelo estudo que eles fazem. Isso é normal, né? Então, assim, mas 2 bons times, né? Que estão ali na briga, Dendele e Desimpedidos na briga aí por essa classificação para Paris também, né? E também para a classificação da competição. O Desimpedidos que classificou já. Uhum. Classificou para as quartas já. E aí, enfim, agora é a partir do Desimpedidos para baixo, para ver como é que vai ficar essa classificação aí. Perfeito, time dos Desimpedidos então já classificado. Terceiro jogo de segunda-feira, G3X e Loud. Esse realmente eu acho que o placar condiz, eu acho que a Loud mais uma vez não fez uma partida boa, né? Começou perdendo, começou, né, tendo uma boa desvantagem no placar. Uhum. Tentou ameaçar ali uma recuperação, mas foi difícil. Eu acho que realmente o padrão da G3X nesse funcionou muito bem. A G3X conseguiu fazer os gols, né? Converter em gols também, 7-2. Então, assim, acho que realmente foi uma partida superior da G3X. Sim, também achei. Jogaram muito. Gostei muito da partida do Wembley. Muito boa, conseguiu segurar bastante ali o Rock, né? Fazendo aquela duplinha ali com o VT. Então dava para ver que eles estavam se entendendo muito bem nessa partida, né? O Vitinho e o Wembley foram muito bem ali na parte defensiva. E saindo de jogo, toda hora a bola passava no pé dele e ele por sempre tranquilo, com tranquilidade, foi bem bom. A atuação do Wembley primordial para esse placar, vamos dizer assim, elástico, né? Com certeza. E mais uma vez o Kelvin marcando, né, cara? Mais uma vez o Prime do Rufino, mais uma vez o Prime do Tom. Magic Rufino. Cara, eu acho que realmente o time da G3X é um time animal, cara. Eu acho que mesmo com o Andreas fora, né, que é um mágico também. Sim. Cara, o time parece que não sente, né, essa ausência, né? Ainda assim, achei, mesmo com esse placar, achei um bom jogo do Caroço também. Assim, o que acontece? O time da Loud, a gente falou isso, né? O time da Loud, ele fez 3 contratações muito boas com questão do wildcard. A gente tinha falado do Filipinho, só que eu acho que para a Loud realmente talvez não tenha funcionado 100%. Uhum. Não é uma questão de ser, vocês erraram. Não é isso. O Filipinho não foi mal, né? Mas é uma questão de proposta de jogo. Se não tem a proposta, irmão, não dá para colocar o cara. Vai queimar o cara. Então não coloca, tenta de uma outra forma. Mas eu acho que talvez possa ter uma tática talvez diferente, onde o Filipinho possa se encaixar sim, né? Eu acho que talvez ali por uma questão de adaptação ainda do Mateuzinho, talvez nessa rodada dupla possa existir uma possibilidade, não sei, né, se o Maurição tem pensado isso. Mas eu acho que talvez possa ser um drop Caroço e Filipinho em um jogo e o Mateuzinho de novo. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que... Tem que manter assim e não volta... Eu acho que eles vão manter os 4 que estão em São Paulo. Eu acho que eles vão manter Mateuzinho, Drop, Caroço e Esaú. Esaú tá voltando... Já tá 100% para voltar? Tá. Então beleza. É uma opção agora técnica. Uhum. Se querem utilizar o Esaú ou não. Mas ele tá bem. E você? Voltar. Aí é uma questão de opção. E você? Escolheria o Esaú para voltar? E quem você tiraria? Então, irmão, eu, na minha opinião, sim, voltaria com o Esaú, que é um excelente goleiro. Só que tem que ver a questão dos jogadores, né? Se eu não me engano, Loud tem muito jogador machucado, cara. Muito jogador machucado. Inclusive, nesse último jogo de segunda-feira, estava bem desfalcado no banco. Tinha 2 no banco. 2 no banco, sabe? Então, assim, é complicado também, imagina. Aí, querendo ou não, algumas peças que, assim, são essenciais precisam respirar. A gente vê o Marcelinho, por exemplo, no Desimpedidos, dando 100% dele, aí ele, irmão, preciso respirar, me dá 2 minutos. Aí sai. Só que em alguns times pode até funcionar porque o nível não cai. Mas imagina o drop saindo e entrando, enfim, alguém e aí abaixa o nível. O Caroço saindo, sabe? Então, assim, tem que ver o que eles fazem. Se eles vão ter quórum, né? Se eles vão ter quórum para o jogo, aí eu entraria com o Esaú. Mas se eles não tiverem, eu acho difícil abrir mão de um jogador
de linha. Então, se tiver jogador tranquilo, eu entraria com Esaú, Caroço e Drop. Perfeito. O Esaú realmente é um excelente goleiro, eu só não citei ele porque eu ainda não tinha a informação, mas nós temos o homem da informação aqui, que já disse que o Esaú, né, está apto para jogar. Então, concordo, até porque é o jogador que é o goleiro principal, que, né, veio desde o início. Então, assim, acho que os wildcards que chegam depois, eles têm que render 100%, na minha visão, 90%, vamos colocar 90%, 100% ninguém é, mas 90% para poder continuar e tirar a vaga de um outro wildcard, né? Sim. Então, é assim que funciona. Quarto jogo, Fluxo e Funkball, né? O Funkball que veio novamente, né, com mais uma mudança de wildcard. O que você achou? Na verdade veio com, se eu não me engano, com os dois iniciais que começaram a competição. Eu achei que, apesar que eu gostei muito do jogo do Fluxo, cara. Eu gostei muito, de fato. Às vezes a gente fala aqui que o Fluxo às vezes vem com uma proposta de vamos confiar nos nossos wildcards e é isso, sacou? Só que eu gostei do jogo do Fluxo. O Fluxo tem um time muito regular. Eu acho o time do Fluxo regular. Acho um time que é potente, é um time que cria oportunidades, sim, né? É um time bom. Que pode surpreender muito ainda nessa Kings League. Isso é verdade, pode surpreender. Apesar de ter tomado 4 gols, eu acho que foi mais pelo desespero do Funkball do que pela construção do Funkball, né? Eu acho que o Funkball ainda está nessa dificuldade. Como a gente falou, tem um extracampo bom, né? Então, eu acho que no caso do Funkball é realmente proposta do time em si, o time como um todo. No caso do Funkball, eu acho que eles não têm problema extra-campo, né? Não que todo mundo tem, mas eu digo assim, não sobrepõe talvez os problemas dentro de campo. É o que a gente falou, a gente, na nossa opinião também, a gente vê o time do Funkball bem unido, cara. A gente não vê um time rachado no meio, ou um time que tá com medo de jogar. A gente não vê ninguém triturando o próprio jogador, entendeu? Então, assim, a gente vê um time bom do Funkball. É verdade, é um time bom mesmo, é um time coeso, é um time legal. A gente e que tem não por acaso, tem o artilheiro do campeonato. É verdade, o Douglas é um jogador que tem feito praticamente um campeonato à parte, né? Do time do Funkball. É um cara que a gente já fala com frequência aqui na resenha, é um cara que se destaca. Então, assim, eu acredito que realmente o time não se encontrou. Quinto jogo da noite, Capim 2, Fúria 4. Para mim, excelente jogo também. Eu acho que foi um grande jogo do Capim, apesar da derrota. E, mais uma vez, também um jogo muito convincente do time da Fúria, né? Apesar de ter tido um time mais equilibrado, que trouxe mais equilíbrio no jogo. Mas, assim, a Fúria realmente consegue vencer jogos, né, mano? É um time que vence jogos, literalmente, né? É um time muito bom, cara. É um time muito bom que, assim, até pelo elenco que tem, né? Às vezes, não tô dizendo que foi esse o caso, mas às vezes o dedo não tá no dia dele. Você tem o Lipão comendo a bola. Às vezes o Lelete não tá 100%. Você tem o Jefinho que tá destruindo o jogo. Então, assim... E eu acho que, assim, hoje também a gente vê uma situação de um entrosamento muito bom, tanto da parte de campo quanto da parte do extracampo. O Dudu, ele faz um trabalho muito legal com isso, né? Você vê que ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Tanto que né, são os dois melhores times, tanto nos wildcards, Fúria e G3X, mas também, na minha visão, dois draftados, irmão. O que os draftados fazem para auxiliar os wildcards, na teoria, né, os coadjuvantes do time, vamos colocar assim, os draftados, eles são, cara, primordiais pro time, cara. Pô, a gente vê o Pellegrini no time do Fúria, que, tipo, praticamente não sai também, fica ali o tempo todo jogando. E vários outros jogadores do Fúria que, cara, conseguem manter um ritmo bem legal. O Ayosa, né, que tá substituindo o Vitão, inclusive manda um abraço pro Vitão aí, né, que é nosso parceiro aí, que teve uma lesão aí agora na cervical e tá recuperando, se Deus quiser, para poder voltar. Mas, assim, cara, a gente vê o time do Fúria muito coeso no todo, né, mano? É um time que tem os draftados bons e tem os wildcard que dispensa comentários. Sim, mano, e tem uma proposta muito bem definida, né? Aí fica aqui nosso parabéns também pro Dudu. Assim, tem uma proposta de jogo bem definida e é bem letal quando chega, né? Dificilmente você vê os caras perdendo gol, enfim.
eles são muito efetivos, né? Efetivos. Então, assim, eles... Realmente, o Lelete, principalmente o Lipão. E o que me surpreendeu positivamente mais ainda, não me surpreendeu, mas que eu achei legal, assim, mais ainda, é que o Jefinho, nessa Kings League, eu acho que ele tá arriscando cada vez mais o chute. Que o Jefinho era conhecido pelos passes, né? Era conhecido... Mas, cara, nessa Kings League, ele tem finalizado muitas vezes ao gol. O que, na minha opinião, Jefinho é o melhor coadjuvante dessa Kings League. Olha lá, moleque, caralho. Pegou? Mas, pô, você fala isso, cara, você tá esculachando a carreira do cara, mano. Volta o vídeo que vocês vão entender o que é ser um coadjuvante. Realmente a gente tem o Lé. Vamos explicar, né? Tem o Lelete e o Lipão, que são os caras, né? Que Sim, o melhor sim. do mundo e o melhor da liga. Cara, ponto. Não tem o que falar, tá ligado? É simples. Mas, assim, o Jefinho também é um jogador muito importante pra parada, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Né? Isso não tira nem um pouco o mérito do cara. Realmente é um grande jogador. É um mago mesmo do time, né? A comemoração. Eu gosto dessa, Jefinho. Você não tem feito essa, não, cara. Eu gosto daquela que você fazia a magia, né? Fazendo a poçãozinha do mago ali, eu acho maneira. Então, assim, é um time muito bom. E o time do Capim, né? Com a torcida também fazendo show à parte, né? Levantando lá o mosaico, o bandeirão deles, cara, lá, sei lá. Foi top demais. Tirei uma foto, inclusive, do GB lá, tipo, deles também, com o bandeirão ficou muito maneira. Cara, foi uma parada legal. Mas teve uma polêmica do John Vlogs, né? O John Vlogs, né, que a gente falou com ele lá no final do programa, cara, ele ficou bem chateado aí com a questão da arbitragem. E, por um lado, eu acho que eu concordo com ele, cara. Eu acho que naquele lance ali poderia ter tido o VAR, como teve em outras situações. Se não tivesse tido em outras situações, eu poderia até falar que estava tendencioso e tal. Mas teve outras situações. Foi um lance bem polêmico. Eu acho que deveria ter tido uma revisão ali. O que você acha? Cara, primeiro, o John Vlogs, essa daqui é nossa, tá? Por favor, não encosta nela. Mentira não, porque essa aqui a gente não tem condição de pagar, não. Essa daqui a gente não bota outra. Então, assim... Faz na tua aí da tua casa aí. Aqui, lá na Kings League. Aqui não. Pede uma televisão pro Piquet lá e o Piquet, aí você... Mas essa daqui não encosta nessa. Então, mano, mas voltando ao jogo. Cara, concordo com você. Na minha opinião... Enfim, foi o que o John Vlogs falou. Cara, pelo menos vai no VAR. Sacou? Porque ia matar uma dor de cabeça desnecessária. Pô, brother, o cara foi lá no VAR e viu que não foi nada. O cara foi lá no VAR e a opinião dele é, enfim, que não foi nada. Tá tudo bem. Ele pelo menos foi no VAR. Entendeu? Ele nem cogitou isso. Mano, acho que foi muito rápido. Pro lance que foi, ouviu ele rapidinho, 5 segundos, e aí, não sei o que. Aí a gente como telespectador, como assistindo o jogo, eles lá na cabine, fica tipo assim... A impressão que dá é que os caras, de fato, cagaram pro lance. Essa é a impressão que dá. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma informação do que foi passado pro árbitro. Ou se foi passado alguma coisa pro árbitro. Mas é isso. Para o jogo. Vai lá ver. Vai lá ver o que tá acontecendo. O que aconteceu, entendeu? Para depois também evitar estresse. As pessoas falando no teu ouvido. Tu vai falar, irmão, eu fui no VAR. Eu vi o vídeo. De fato, não foi nada. E assim... teve um toque, foi um lance polêmico, teve um toque e tal. É para ser avaliado. Tem pessoas que estão falando que não daria o pênalti, tem pessoas que falam que foi pênalti e tal. Assim, a maioria, eu acredito que tá mais para a tendência de que foi pênalti, né? Foi um lance, eu acho que mais imprudente do que maldoso, né? Foi ali na correria e tal. Então, assim, acredito nisso. E ali, realmente, naquele lance, ele poderia ter mudado a partida, cara. Então, acho que essa foi a indignação, né? Talvez se tivesse um 5-1, 5-2, ou até mesmo um 4-2, com um gol único, talvez não mudasse nada. Mas, se eu não me engano, naquele momento do jogo ainda estava uma situação que poderia ser uma coisa positiva para o Capim, né? Tentar buscar a vitória, né? Com certeza. Então, acho que realmente teve essa situação delicada. Cara, então, hoje o nosso programa foi bem mais rapidinho, né? Então, assim, a gente falou 2 rodadas poxa, foi tempo recorde, hein? Em 40 minutos, 50 minutos, talvez 1 hora aí no máximo. Então, assim, irmão, queria que a gente falasse um pouquinho agora dos nossos bastidores, como é que foi a nossa experiência lá, né? Então, assim, primeiramente agradecer por toda a moral aí, por toda a correria aí que a gente, né, que você fez e depois a gente fez também. Conseguimos acessar e ter aquela experiência bacana aí, mostrando um pouquinho do vlog para a rapaziada. Então, vamos falar um pouquinho mais, né? Como é que foi que eu acho que a galera quer saber, né? Sim, cara, é o que eu sempre
Sempre respondo quando me perguntam como está sendo a experiência lá. Cara, para mim é mágico estar lá. Eu acho assim uma experiência fantástica. Só quem já esteve lá consegue assim botar em palavras, né? O que vivenciou. Cara, é loucura, cara, aquilo lá. Você entra, você parece que tá no Rock in Rio, sabe? Você parece que tá num mega evento de shows e tudo mais. E jogo de luz pra cá, jogo de luz pra lá. O evento não. O que as torcidas fazem é um show à parte, entendeu? Aí você vê bateria, você vê todo mundo. Aí, uma hora ou outra, as pessoas te param, conversam com você, pede, tiram uma foto. Aquele dia sabe? que o Coroa parou a gente, né, para falar do nosso programa, né, foi bem legal, né? A gente estava lá na arquibancada, já no finalzinho do evento, e aí um Coroa, né, manda um abraço para ele, eu não lembro o nome dele agora, ele era pai do goleiro... do Lancelotti. Do Lancelotti, isso, do Lancelotti, do goleiro reserva do Real Elite. E ele falou com a gente, falou, né, tipo, que o nosso programa é legal e tal. Então, assim, fica aí o nosso... Que a gente fala a verdade. Que a gente fala a verdade. Isso aí mesmo. Ele falou, vocês falam a verdade, vocês, né, dão a opinião de vocês, eu acho isso legal, personalidade. Porque até, inclusive, falando sobre isso, até voltando um pouquinho na situação lá da entrevista, né, também parte dessa questão dos bastidores, né, que a gente está ali. Quando a gente está nos bastidores... Galera, sendo bem sincero, tá? É muito fácil tu chegar ali e perguntar qual a expectativa do jogo e como que foi o jogo. Alan, você nunca pergunta isso? Claro que pergunto, pô. Quando a gente não tem uma parada, né, como base para perguntar, a gente pergunta. É a pergunta mais básica, mais simples de se perguntar. Que faz muito sentido também, mas eu acho que é muito... medíocre, sabe? E outra coisa, medíocre. O que é medíocre? O que é medíocre? Pelo amor de Deus, que daqui a pouco vocês estão assim... o Henry Freitas chamou fulano X de medíocre porque fez uma... Cara, não, o medíocre é só uma opinião, é uma coisa mediana, entendeu? Tá na média. Que ela não é tão boa, mas também não é tão ruim. Então, assim, serve, entendeu? É isso aí. E assim, pra gente... Só que pra quem quer se diferenciar, não basta. Não basta. Então, assim, quando a gente faz uma análise, quando a gente faz uma pergunta, e eu vejo que, né, eu tô falando de eu e Henry, tá? A gente tá falando da gente aqui. A gente busca isso, analisar o jogo, né? O que a gente faz quando acaba o jogo? Irmão, o que tu achou? Como é que foi o fulano? Correto? Não foi o que a gente fez? Sim. O que foi o fulano? Como é que foi? Pô, quem tu acha que foi o destaque e tal? Claro que você viver ali aquela loucura que a gente vive, tem hora que a gente perde um pouquinho o timing do jogo, né? Tá na zona mista, aí perde o início e tal. Acontece. Então, a gente... estuda de novo, a gente vê o jogo de novo e tal. Então, assim, chegar ali, por exemplo, pro Dabá, né? Que eu fiz uma entrevista pro John Vlogs, pro Drop, pro Caroço, Lelete, Lipão. Cara, pro Kelvin, por exemplo. Cara, sair da mesmice, né? Então, assim... Kelvin, como é que foi o jogo? Cara, com todo respeito, nós que somos os jornalistas, a gente tem que ter uma opinião formada. Entendeu? Com todo o respeito do mundo. Expectativa pro jogo é até... clichê, mas é normal porque ainda vai acontecer o jogo. Então, às vezes, o cara tem uma tática, tem alguma coisa diferente que ele quer falar. Até passa. Mas quando a gente fala, né? Pô, olha só, a gente acredita nisso que aconteceu. O que você achou? Realmente foi isso que aconteceu com o time? Pô, a gente reparou que na parte tática tinha acontecido isso e isso. Quando o cara chega pra gente e fala assim, né? Irmão, concordo com o que você falou e vou explicar o porquê. Irmão, pra mim eu fiquei grandão, porque eu fiz uma análise onde o cara, né, concordou, que passa muito, por exemplo, pela tua entrevista com Fumaça, pela minha entrevista com Dabá, que, né, a gente reparou que os caras estavam fazendo. E uma tática que eu sempre uso é que, cara, já que a gente tá falando de bastidores, nós não somos os únicos que estão lá. Tem uma galera, então, assim, eu acho que é muito chato para quem tá sendo entrevistado ouvir a mesma pergunta. E aí, Fumaça, pô, a gente viu que vocês deram mole no coisa e tal. Não. Então, é muito mais fácil a gente buscar outra alternativa. Então, eu e Alan, por exemplo, a gente fica lá, escuta todo mundo que tem para escutar, ou então, se a gente for o primeiro, a gente já bota a nossa ideia. Mas se a nossa ideia for algo que já foi perguntado, a gente evita perguntar. Porque é muito chato imagina, ele passa 1 minuto fazendo a resposta da pergunta, e aí depois vem de novo e passa outro minuto fazendo a mesma resposta. Então, assim, acho que pode ser pensado isso também. Tá? Com certeza. E eu acho que, assim, é legal justamente para que quando você for fazer uma entrevista, isso aqui é até uma dica, né, também,
Eu sou jornalista mesmo, né, e tal, tenho minha credencial, minha carteira também. Então, às vezes é legal. Eu aprendo isso vendo os outros caras, né, fazendo entrevistas. Então, às vezes a gente, né, é importante a gente ter essa noção. Então, assim, basicamente a gente faz esse bastidores. Tomamos esporrinho também, né? Tomamos esporrinho também, desculpa, né? Kings League. Foi mal, Kings League, foi mal aí, mas... Não foi por querer, galera. Que, pô, a gente ali pra aquela ali, o narrador ali. Desculpa, Kings League. Tá na câmera do meio aí, né, jogador? Obrigado aí, produção. Tamo junto, produção. Obrigado aí, valeu? Tá bonitão, hein, cara? Pô, a gente não sabia, Kings League, desculpa. A gente não sabia que não podia acessar ali determinadas paradas ali pra fazer uns conteúdos maneiros e tal. Pô, mas libera aí que o conteúdo ficou maneiro, ficou maneiro. Pô, deixa eu mostrar ali, pô, os detalhes ali, cara. Caraca, os acessos ali, ficou legal. Mas enfim, nós vamos conseguir ter essa moral aí, se Deus quiser. Papai do Céu vai abençoar, né? Mas, cara, foi muito legal. A experiência foi fera, né? A dupla que vocês queriam tava lá produzindo conteúdo, produzindo algumas coisas junto, outras coisas também individuais. Cada um também tem o seu corre também individual. Isso a maioria normal, dos nossos grupos também, dos nossos vídeos também, você tava gravando e eu tava entrevistando. Eu tava gravando e ele tava me entrevistando, então assim... Pra tu ver que realmente foi legal, né? Tipo, e é importante também você ter pessoas, né? Pra você fazer essa duplinha ali, né? Essa jogada junto ali, jogar junto, pra poder fazer os conteúdos funcionarem. Acho que isso é legal. E... pô, a pipoca era boa, irmão. Boa, né? A pipoca era boa, hein? Boa, mas te falar, segunda-feira, pô, eu magoei no sal, mano. Aí eu fiquei com Só pode pegar uma latinha de refrigerante, né? Aí o que aconteceu? Eu magoei no sal, mano. Aí minha boca ficou ardendo, mano. Não sei qual é a parada. Fica ressecada, né? Fica parada. Aí eu falei, caraca, meu irmão. E agora não pode pegar outra? Ou tem que desembolsar uma verbinha? Mas assim, pipoca muito boa. Boa, cara. A manteigadinha, fera. Maracanã, entendeu? Aprenda Maracanã. Não faz isso não, Maracanã, comigo. A pipoca daquele dia que tava superior, hein? Irmão, aí depois vocês vão perder gente aí, vocês vão ficar reclamando. Meu irmão, é muito gostosa a pipoca. Tiraram onda mesmo, feitinha ali na hora, na maquininha ali, a gente via ali fazendo. Pô, tiraram onda, papo reto, parada maneira. Mas assim, bem organizada, né? Tem as suas questões como todo evento, eu acho que é normal. No bar do Dendele. Almoço. Nossa! E aí, como é que foi? Esse daí eu não vi. Comida é boa. Barata. Qualidade aí. Sabe que a gente não tá podendo. Rapaziada, é um investimentozinho. Vocês acham que isso aqui é fácil, produzir conteúdo aqui. Tá tendo um investimento no nosso canal, então já curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, dá aquela moral Ajuda aí. a gente, galera. Segue nós aí, Pai da Batida, Henry Freitas, Resenha do PaiCast e todo mundo que produz, muito pô. Boa comida. Muito fera, né, muito mano? Boa. Eu acho que assim, o que os caras estão fazendo, né, os presidentes também, né, tipo assim, de dar esse suporte, né, ali nos bastidores pra quem tá no bar, pra quem tá, né, eu acho que isso é muito legal. E você vê a união de pessoas que são de times diferentes, né? Que são de índoles, entre aspas, diferentes, se unindo em prol de um time só, né? Que, no caso, seriam os times da Kings League, né? Isso é muito legal. Sim, cara. Eu acho que, de fato, a Kings League veio para isso. Não vejo, hoje, pelo menos, não vejo essa divisão estrutural nas torcidas, que se o cara passar do meu lado, eu vou olhar feio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu acho que a Kings League veio para isso e eu espero que continue sendo isso. Hoje, amanhã, ano que vem e sempre que tiver Kings League, eu acho que as pessoas precisam olhar com um olhar mais amoroso, né, mais carinhoso para a coisa e levar de fato como, não, eu tô aqui pelo entretenimento, pelo divertimento. Eu tô aqui para me divertir, eu não tô aqui para agredir uma pessoa porque ela não torce para o mesmo time que eu. Então, assim, eu espero que o clima tá assim hoje, o clima estava assim ontem, o clima estava assim em quase todas as rodadas. Eu espero que em todas as rodadas, enquanto tiver Kings League, as pessoas continuem pensando desse jeito, né? Eu acho que é bem legal isso que você falou. Como a gente até botou aqui também, né? Tipo, que é uma uniãozinha aqui dos times, né? E tal, acho que isso é legal. Realmente, entra a torcida, sai a torcida, ninguém se encrenca, ninguém fica ali, tipo, criando caso, criando uma situação. Acho que isso é bem legal mesmo. Uhum. Eu acho que é uma situação bacana. Óbvio, pô, brincadeira vai ter, pô. Não, mas aí é da competição, pô, vai ter, pô. Brincadeira vai ter, mas assim, sem extrapolar, sem ofender ninguém, eu acho que isso tem que ser primordial.
Perfeito, isso aí é bem legal mesmo. E assim, a gente vê a competição das torcidas, né? De ver quem canta mais, né? Mas quem tu acha aí que tá no top 3 aí das torcidas? Torcidas? Eu acho que a G3X e a Fúria canta bem também, hein? Canta bem. Mas quais são os critérios avaliativos? Só porque Vamos pelo que avaliar. eu acho? Ou... Sei lá. Eu acho assim, que a mais diferenciada, eu acho que realmente é a do Capim, tá ligado? Eu acho que os caras realmente fazem uma festa bacana. Meu top 3, assim, de torcida que canta, que apoia e tudo mais, eu vou... Top 1, Terror Capim. Eu acho, enfim, absurdo o que eles fazem. Top 2, G3X. Os caras são loucos também pelo G3X. E top 3, eu vou de TJN, cara. Torcida Jovem Numanice. Eu acho incrível o trabalho que eles fazem. É legal. E vou te falar, eu acho que a bateria deles é diferenciada, hein? Cara. A bateria deles eu acho que é a mais organizada, hein? No trio da Ludmilla? Entendeu? Irmão, a bateria deles é diferenciada. Porque, assim, como a gente tá falando aqui, eu acho que o Capim, a G3X e a Fúria são torcidas que acompanham muito, né, o time, né? Então, eles estão dando a vida mesmo pelo time. Uhum. Mas, realmente, eu acho que o diferencial no Batuque ali, nos tambozão ali deles ali, eu acho que o Real Elite é fera, hein? Fera demais, fera demais. Eu acho que e tira onda. No jogo de sábado, tinha muita gente da torcida. Muito. Cara, teve nada aí pra tu vazar aí pra gente não, cara? Pra gente, a gente tá chegando no final do programa, a gente quer ouvir os furos de reportagem aí, cara. Mano, hoje vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar um pouquinho? Teve um que cara que chegou aí que, pelo visto, não foi tanto destaque. Diga que eu vou varrer. Vassourinha. Nossa, mano, Vassoura. Tipo assim, jogou bem, mas não foi um destaque, né? Ele poderia ter jogado disso. No sábado. Não jogou por opção. Enfim, aí a gente acaba... Você voltaria com ele? Manteria ele no time? Eu manteria. Nesse momento eu manteria. Eu acho que para tentar fazer alguma coisa diferente, eu acho que o Real Elite nesse momento eu manteria. Mas aí você tiraria quem? Eu acho que manteria os 3 que foram nesse momento. Entendeu? Entendi. Não é questão de não ir bem, tá? É uma questão de diferenciação de momento, assim como, pelo visto, foi a opinião do próprio time, tá ligado? Sim. Né? De tirar, acredito eu que eles não tirariam o Davi, né? Optar entre o El e o Juninho para talvez mudar. Mas eu acho que por uma questão de posição, o Vassoura joga na mesma posição do Juninho praticamente, né? Que é um ala ali pela esquerda, vai dentro, tenta driblar, tenta, né? Então, assim, o Juninho que é um craque, a gente não tem o que falar, eu né? Eu ia falar isso agora, eu gosto muito do futebol do Juninho. Mas, assim, se eles queriam que o Vassoura jogasse, eu acho que dos 3, eu acho que a única opção seria o Juninho. Aí alguém teria que... né? Aí é uma opção, né, da comissão. A comissão escolheu isso, né? Sim. Então, quem vai tirar? Vai tirar o El? Mas aí quem vai fazer a oposição do El, já que o time não tá tão legal, né? Na questão dos draftados. Então, assim, vai ter que manter o El. Vai tirar o Davi, que é um dos artilheiros da competição e que, joga demais, faz gol pra caramba, assistência. Sim. Então, o Juninho realmente, nessa situação, né, teve que, talvez foi a escolha da vez. Não falando que o Juninho tá fazendo uma má competição. Isso é longe disso. Ninguém que tá falando isso. Sim. Mas se eles optaram por escolher, né, tinha que mudar alguém. Então, acho que realmente seria a opção nesse momento, né? Sim. Mas assim, eu acho que se o Vassoura for jogar, ele tem muito mais para contribuir, né, mano? É um cara que, assim, tem personalidade, a gente sabe disso, foi bem no shootout lá, fez o gol, mas assim, eu acho que ainda pode um pouquinho mais, né? Eu acho que é um cara Vassoura, cara, que né? me mandou mensagem antes do jogo. Falou, mano, eu vou dar uma lambreta. Que é normal pra ele, né? Ele deu a lambreta, eu falei, cara, quando ele deu a lambreta, eu falei, cara, que esse cara tem que respeitar mesmo. Ele o cara é... embaçado demais, pô. Demais, cara. Mas assim, como a gente tá falando, longe de ser... foi pênalti. Também, né? A lambreta que ele deu, eu achei que foi falta do William. O William vai só no corpo Eu tava atrás do gol, não consegui reparar certo. Foi. Teria que ver no replay, mas... Vou te mandar o vídeo depois. Perfeito. Na minha opinião, foi muito pênalti. Mas não deram. Também caberia a questão do VAR, né? Nessa situação, né? De parar e para olhar, né? Nem olha. Nem olharam. Já que tem a opção, né? Se não tivesse, tudo bem, mas já que tem a opção, olha, tira a dúvida. Né? Talvez isso pudesse mudar talvez um pouquinho o ritmo do jogo, né? Então, assim, complicado. Mas, irmão, mais alguma notícia que a gente tem aí importante? Essa semana em primeira mão? Não temos? A gente tem o 86, né? Tem o 86, né? Você anunciou o 86 na Fúria.
Mas assim, falando nisso, isso é legal da gente falar. O que você acha, então? Você acha que deveria ter poupar os jogadores da Fúria nessa rodada, nessa próxima rodada? A gente... Algumas vezes a gente vem falando sobre a questão do Lipão. Eu não sei como tá a questão dele. Segundo o Chris Guedes na entrevista pós-jogo, ele falou que o Lipão tá 90%, mas que no próximo jogo tá 100%. Mas o problema é que vem uma sequência de jogos muito grande, né? Em pouco espaço de tempo. Então, na minha opinião, pouparia o Lipão. Entendeu? Pouparia o Lipão justamente por isso, sabendo que o Lipão é um craque de bola e que ele precisa estar 100% para a reta final. Precisa estar 100% nos playoffs, precisa estar 100% na final. Concordo contigo, acho que é ideal isso. Mas se eu não me engano, agora não pode mais inscrever, correto? Ou ainda pode? Pode inscrever até hoje, ou até amanhã, um negócio assim. E aí, o que você acha? Você acha que a Fúria precisaria de mais nomes ou tu acha que tá bom aí o 86 para compor? Então, na realidade, teria o 86 e o Pulguinha, né? Verdade, o Pulguinha ainda tá, tá escrito, não foi desligado. Entendeu? É porque acabou indo só no início da competição, né? Porque acaba que os 3 wildcards estão 100%, assim, 100%, né? E estão aptos a jogo, talvez. Então, na teoria também, né? Estão amassando. Pulguinha e 86, né? Tipo assim, também são nomes que dispensam comentário, né, mano? São craques. Acho que não... Se a gente for parar para analisar, né? Imagina os 5 em campo. Aí é brincadeira, né? Aí é doideira. Aí é doideira. Só botam ali para ficar ali marcando para vocês e deixa vocês jogar, né? Kings League, só por favor, se o 86 for jogar, arruma um espaço para ele andar de long. Por favor. Porque para ele entrar de long na grama é mais difícil, na grama né? É difícil, mas... Mas eu acho que ele vai dar um jeito, hein, cara? Não, aquele espaço ali onde fica o reizinho... ganhar, vai todo mundo ali, ele vem andando de long, 86, por favor, faça isso acontecer. Realmente, E qual vai ser o penteado do 86 se ele for jogar, né? Porque é o homem que muda tudo, né? Vamos fazer um bolão. O que você acha? Dele. Sei lá, mano, eu acho que ele vem com... Acho que ele vai com aqueles coquezinhos que ele faz assim, duplinho. Eu acho que ele vem com coque. A duplinha de coque dele. É muito bom. Muito bom, muita resenha. E também muito bom jogador rápido, né? Jogador habilidoso. Que é um showman mesmo, né? Ele é um jogador que ele gosta de jogar assim, né? O estilo de jogo dele é esse, né? E outra notícia, né, que a gente teve, que um rapaz, eu nem sei quem Tô gostando. Agora eu tô gostando de como é que tá levando o ritmo da resenha. Fala. Um rapaz aí, não sei qual é o nome dele, tal de Henry Freitas. Soltaram! Noticiou em primeira mão que a Rede Globo estaria interessada em transmitir os jogos da Kings. Então solta aqui agora na resenha da Kings. Explica aí pra gente isso daí. Mano. Quem é esse rapaz? É o homem dos furos. É o Léo Dias. Ele não quer ser chamado, mas é o Léo Dias daqui que o cara sabe tudo, pô. Cara, eu acho que, assim, é fenomenal. Eu acho que agregaria muito a popularização da modalidade. Assim, claro que por também atingir esse nível, vai ter hate, né? A galera que é chata, assim, né? Que, assim, não é que seja chata. A galera que tá acostumada com o futebol tradicional vai tentar dar um hate ali. Isso é normal de acontecer, gente, né? Assim como tem o beach soccer, assim como tem o nosso futsal, assim como tem várias coisas, cara, você sabe, o Futset cansou de passar na Rede Globo. Rede Globo a gente fala assim de modo geral. Sport TV, Premier. Então, assim, cansou de passar na Sport TV o Futset, cansou de passar o futsal, entendeu? E passa até hoje. Enfim, mas fica irregular, né, mano? É irregular, né? Por que não dar uma oportunidade para a Kings League se é algo que vem numa crescente boa, se é algo que, assim, não fere ninguém? Óbvio que a gente ia ter que, talvez, desligar os microfones dos presidentes. Isso daí talvez seja o maior empecilho, então, né? Luqueta, então. Isso daí talvez seria o maior empecilho. Eu acho que a transmissão seria apenas com narrador, né? E comentarista, né? Mas se eu não me engano, da Cazé TV é a mesma coisa. A Cazé TV não tem microfone direto, só se eles colocarem. Entendeu? Não, mas eu digo assim, tu acha que a Globo iria manter os microfones para eles, iria
tentar, eu acho que talvez... Em certa hora, sim, igual a Cazé TV vem fazendo. Um excelente trabalho que a Cazé TV está fazendo. Tem ali os seus narradores, tem os convidados que vão lá e falam, e na hora que quer falar alguma coisa, aí bota o microfone dos presidentes para falar. Mais na parte, tipo, né, intervalo, né, e tal, pré-jogo, pós-jogo. Mas, assim, deixar eles à vontade, eu acho que durante o jogo, acho que seria mais difícil, né? Porque os caras podem dar aquela pirada ali doida. Não tem jeito, né, gente? É futebol, envolve competitividade. Imagina quebrar a televisão ao vivo na Globo, o cara sair xingando o juiz. Aí imagina minha avó vendo isso. Vovó vendo King League. Que é esse doido aí que tá gritando, quebrando a televisão? Imagina, aí é loucura, pô. Filho, olha isso, quebrou a TV, ó. Querendo ou não, assim, querendo ou não, a gente tá rindo, mas não é um bom exemplo, né? Assim, mas eu acho que nem passaria isso. Né? Nem passaria. Isso é verdade. Mas, assim, para difundir a modalidade. Agregar. Para difundir a modalidade, né? Realmente seria bem positivo. Isso daí é fato. Então, assim, tá vendo, galera? A gente vai tocando a bola, o Henry vai começando a querer fazer gol, entendeu? Então, tipo assim, pô, o homem já tá soltando aí algumas notícias, algumas novidades. Então, assim, irmão, mais uma rodada dupla pela frente, né? Então, podemos talvez já cravar quem não vai classificar? Não dá. É difícil, né? Difícil. Porque por mais que a Loud e o Real Elite estejam mais ali embaixo, cara, Duas Vitórias muda completamente, irmão. Com certeza, muda tudo. Muda tudo, pô. Muda tudo. Esperto foi o Desimpedidos, que já, classifiquei logo. Classificou, tô nem aí. Sacou. Isso é verdade, eu acho que isso foi legal mesmo. Temos uma listinha de wildcards nessa semana. Eu tenho uns 2 nomezinhos aqui. Um cara que joga no futsalzinho lá na Europa. Que eu acho que seria bom. Tu vai com o mesmo que eu? Ué, não sei. O que tu acha? Começa com P? Com Pedrinho. Meu Deus. Então, vamos de Pedrinho, cara. Vamos fazer o quê? O homem joga bem, pô. O homem amassa nas quadras da Europa. Tem que ser ele, pô. Eu acho que seria um bom nome. Eu acho que principalmente ali, a partir do X2 e X3, eu acho que já começaria. Eu acho que no X1 é um jogo de muito corpo. E o Pedrinho é um cara um pouco mais franzino. Então, talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade de pegar, tipo, alguns caras ali mais fortes, né? Tipo um Tom, tipo um Bolt, talvez fosse mais difícil. Mas no X2, onde já começa a transição, a troca de passe, ultrapassagem, em diante, eu acho que ele é muito leve, tem muito recurso, é um jogador de muito recurso, acha tanto passe quanto, né, objetivo para fazer gol. Acho que seria um bom nome. Então, irmão, ainda tô pensando aqui, tá ligado? Vou formular ainda. Eu tenho o Pedrinho realmente na minha cabeça aqui, que a gente já tinha comentado sobre ele nos bastidores e tal. Realmente é um bom nome. Mas vamos lá, daqui a pouco eu termino a minha lista. E se for o caso, eu concordo contigo ou não. Fala os teus 3 aí, Henry Freitas. Então, os 3 wildcards da semana. Os 3 wildcards da semana são Pedrinho, né? Pedrinho. Igor Catatal. Caraca, Igor Catatal, acho que ajudaria muito. Pô, é um moleque... Enfim, além de ser uma pessoa gente boa mesmo, ele é muito forte, ajudaria muito no jogo aéreo. Ele não ia... Tipo, ele já está acostumado com a questão do impedimento, essas coisas assim. Então, eu iria de Pedrinho, Igor Catatal e Sidney. Sidão, bom nome, cara. Bom nome, verdade. Sidão é um excelente nome, é um jogador de muita experiência na modalidade, né? Foi campeão, inclusive, agora com o Jardim, né? No futebol 7 lá do Mundial. A gente tinha falado na semana passada, né, sobre o Igor Catatal, então acredito que sejam excelentes nomes também. Vou concordar contigo. Pedrinho, Igor Catatal e Sidão. Acho que são nomes de muita experiência para um time que precisa, né, de um jogador com uma parte defensiva e de organização. Sim. Chama o Sidão. E para um time que precisa de um cara tanto de mano quanto de organização mais ofensiva ali e tal, né? Aquele cara de personalidade, chama o Pedrinho. E, cara, pra galera que quer o cara para fazer gol, irmão. O cara que forte, segura o jogo, personalidade para fazer gol. Chuta muito, finalização é excelente. Chama o Igor Catatal, cara. Acho que são excelentes nomes. Acho que são jogadores de experiência, de personalidade que realmente iriam muito bem nessa rodada da Kings League, hein? Eu acho que... Será que podemos ver eles ainda nesse split? Então, ou é difícil? É difícil agora porque tem até hoje ou amanhã para escrever, né? Mas o nome do Catatal já foi cogitado,
Isso daqui é informação em primeira mão. Acho que eu nunca falei sobre. Perfeito. Ele já foi cogitado a ir para a Kings League. Não sei em que ponto ficou isso. Se de fato chegou até ele essa proposta, mas eu acredito que não. Mas ele foi cogitado, enfim. Não sei em que ponto ficou. Mas, enfim, são 3 craques, né, mano? São 3 craques. Bons jogadores que com certeza iriam ajudar. Acredito também que nesse momento, acho que com os wildcards que os times já têm, seriam nomes que talvez não fossem entrar nesse primeiro split, né? Uhum. Então a gente pode ser que veja eles, né, num segundo split, então, né? Pode ser que... Com certeza. E aí, mas será que veremos Juninho e Manela? Nesse primeiro split? Nesse primeiro split, para as 2 últimas rodadas? O que tu acha, irmão? Tem alguma informação aí mais... Mano... Ainda não, mas assim... É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Para a mídia seria maravilhoso. Exatamente. Talvez de algum para time... o famoso entretenimento. Talvez de algum time que esteja mais tranquilo, ou algum time que não... Né? Que não tem mais chance, enfim... que queira ganhar na mídia, será? Eu acho que, assim... mas, assim, vamos avaliar. Ele só entraria se fosse como wildcard. Como wildcard, ele só entraria se fosse num time já classificado. Muito classificado. Muito classificado. Ou no time muito já abaixo, tá ligado? Então, assim, na teoria, se fosse hoje na tabela, ele só entraria na Fúria, G3X ou Desimpedidos, ou que, inclusive, ele já jogou pelo Desimpedidos. Fúria, G3X ou Nivelados? Ou Nivelados, ou Funkball, Real Elite e Loud, na teoria, né? Então, assim, a gente ainda tem mais 2 rodadas aí. Na rodada 8 é certeza, aí a gente pode cravar que... Porque, assim, eu acho que nos times que estão competindo, eles não tirariam o wildcard deles para botar o Juninho Manela nesse momento. Sim. Entendeu? Eu acredito que isso não seria uma opção tática deles. Mas um time que talvez já não tem mais chance e queira investir, né, no caso, entre aspas, no marketing? Pode ser, né? E assim, só que aí é uma questão dele também, né? De ser inteligente, de aceitar um convite para não se queimar. Será que viria? Acho que não. Será que ele viria num time totalmente já eliminado? Talvez não fosse tão legal. Acho que o ego dele não ia deixar. Eu acho que também não ia deixar, não. Acho que ele tentaria vir para um time para competir e para que ele pudesse fazer o jogo dele mais tranquilamente. Aí é complicado. Então. Porque, assim, ele não é um jogador que vai marcar muito, ele não é um jogador comprometido taticamente e nunca jogou aqui em Kings League, se eu não me engano. Então, assim, pode ter jogado em campeonatos que estão imitando a competição. A gente fala da Fúria com o Lipão, mas na rodada de sábado, dependendo dos adversários, alguns times podem, sim, poupar. Jogadores para essa sequência de jogos que vai encarar pela frente. E aí veremos essas informações aonde? Henry Freitas 14. O homem dos furos. Rapaziada, estamos chegando ao final da nossa resenha da Kings, a original, a verdadeira. Brincadeiras à parte, mas estamos tentando fazer um trabalho bem legal aí para vocês. Fazendo uma resenha diferenciada, mostrando aqui um pouquinho dos bastidores, dos detalhes. Espero que vocês estejam curtindo. Então já curte muito aí, curte, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve. Curte lá também os nossos patrocinadores, a Stopball, a P. Almeida e o Grupo Viriato também, né, que faz toda essa assessoria jurídica, contábil, tributária, fiscal para você e para a sua empresa, beleza? Irmão, tamo junto. Muito obrigado pela moral mais uma vez, pela semana de resenha da Kings. Semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre a rodada dupla da Kings League. Com certeza, e a gente pode falar também dos melhores lugares, né, na colocação, que a gente pode falar sobre isso também, mas aí é papo para semana que vem. Fechado, então. Então é isso, família. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido. É nóis. Fui!